At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio 1001 Crimes. Eu sou a Bruna e hoje eu tô sozinha de novo, mas eu tenho um recado da Fabi pra vocês. Olá amigos do 1001 Crimes, o podcast de crimes reais mais antifascista da podosfera. Galera, este áudio eu estou gravando para mandar um recado para vocês, que é: eu estou ausente bastante porque eu estou fazendo entregas muito loucas de quadrinhos. E esses quadrinhos estão ficando muito legais, eu vou contar para vocês quando eu voltar. Mas eu também estou na produção aqui dos roteiros do 1001 Crimes, junto com a Bruna, claro. Mas nós estamos fazendo artes, roteiros, criando várias coisas novas aí para vocês participarem. E eu queria agradecer demais e falar que vocês moram no meu coração e eu não esqueci de ninguém. Mas eu estou aqui e não esqueçam de mim, por favor. E queria agradecer também a Bruna, que é essa mulher maravilhosa que eu tenho o prazer de ser companheira no podcast. E é isso aí, beijos para vocês todos e nos vemos em breve. Então vamos para o episódio de hoje. Gainesville, na Flórida, era ranqueada como a 13ª melhor cidade para se viver nos Estados Unidos nos anos 90. Mas depois do brutal assassinato de 5 jovens, a cidade ficou conhecida por um assassino e o que seria a inspiração para o filme Pânico. O Daniel Harold Rowling, que era chamado de Danny, ele nasceu no dia 26 de maio de 1964, na cidade de Shreveport, Louisiana. Ele tinha um irmão mais novo chamado Kevin, e os pais dele eram a Cláudia e o James Rowling. O James era policial, e o casamento dele com a Cláudia foi baseado em abusos contra ela e contra os filhos. O James dizia sempre pro Danny que ele teria sido um erro, que ele tinha sido uma gravidez indesejada. E a Cláudia chegou até para ir pro hospital depois de que o marido... Ela disse que o marido tinha tentado fazer ela cortar os pulsos, mas enfim, ela foi pro hospital por tentativa de suicídio, mas ela alega que foi o marido que fez ela cortar os pulsos com giletes. E ela tentou por diversas vezes acabar com o casamento, tentar sair, mas como acontece muitas vezes em relacionamentos abusivos, ela acabava voltando para o marido. Então isso é muito comum de acontecer, principalmente com mulheres que já têm filhos, né? Então elas acabam voltando para aquele abuso. O James, ele também era muito rígido com os filhos, ele aplicava castigos físicos por qualquer motivo. Uma dessas vezes, ele chegou a imobilizar o Danny no chão, algemou ele e então mandou a polícia levar o filho, porque ele estaria envergonhando ele. Os abusos começaram bem cedo, quando o Danny tinha apenas 1 ano, e o pai dele espancou ele, porque ele não estava engatinhando direito. Na escola, o Danny era descrito como tendo complexo de inferioridade, e também com tendências agressivas e pouco controle de seus impulsos. Então, aos 14 anos, o Danny já era usuário de drogas e também de álcool, e ele foi pego espiando o quarto da filha do vizinho, e aí o pai dele bateu nele por causa disso. Nessa época, então, ele tentou se recuperar e superar tudo isso frequentando a igreja. Ele, mais pra frente, então, tinha dificuldades para manter trabalhos, e aí ele tentou se alistar para a Marinha, mas ele foi negado. Então ele conseguiu entrar na aeronáutica, mas a vida militar também não ajudou ele, e ele acabou saindo depois de muito abuso de drogas, incluindo aí ter tomado ácido mais de 100 vezes. Depois que ele saiu, ele acabou casando aos 19 anos e tinha uma vida que parecia de fora completamente normal.
Então, tendo crescido em um lar abusivo, o Danny manteve esse ciclo com a esposa dele. Depois de 4 anos de abuso e uma ameaça de morte, ela conseguiu se separar. E aí ele estava cheio de raiva e estuprou uma mulher que parecia muito com a esposa dele. Mais tarde, naquele ano, em 77, ele se envolveu num acidente de carro que acabou matando uma mulher e que complicou a vida dele ainda mais, né? Até os anos 90, então dos anos 70 aos anos 90, ele cometeu uma série de crimes, como assaltos à mão armada para conseguir dinheiro. Ele invadia a casa das pessoas para roubar coisas, e aí ele foi preso diversas vezes e ele sempre conseguia fugir. Em maio de 1990, então, ele descontou a raiva dele no próprio pai. Ele atirou 2 vezes, mas não conseguiu matá-lo. O James perdeu um olho e uma orelha, mas sobreviveu. E aí, depois disso, com a polícia atrás dele por tentativa de assassinato, o Danny fugiu da Louisiana. Ele roubou documentos em uma casa, e aí foi para Sarasota, na Flórida, e passou a viver como Michael Kennedy Jr. E em 24 de agosto de 1990, ele seguiu 2 calouras da Universidade da Flórida, em Gainesville, e invadiu a casa delas e dominou as duas. Elas eram Sonia Larson e a Christina Powell, que tinham as duas 17 anos. A Christina dormia no sofá da sala, e depois de observá-la por um tempo, o Danny decidiu explorar a casa, onde encontrou a Sonia dormindo no quarto do andar de cima. Então ele atacou a Sonia, tampou a boca dela com fita, amarrou as mãos dela nas costas e depois a esfaqueou até a morte. Depois ele desceu até a sala, onde ele atacou a Christina, também tampou a boca dela e estuprou, e deu 5 facadas nas costas dela. Depois disso, ele posicionou os corpos das garotas de modo sexual, nuas e com as pernas abertas, e também cortou fora os mamilos de umas delas e manteve um mamilo consigo como troféu. Antes de sair da casa das vítimas, ele chegou a tomar banho para tirar o sangue do corpo. Então, o que ele fazia? Ele ficava horas do lado de fora observando as pessoas dentro da casa, vendo a rotina. E aí, quando era bem tarde da noite, ele entrava para atacar. No dia seguinte, ele agiu novamente, da mesma maneira. As suas primeiras vítimas ainda não tinham sido encontradas, então ele invadiu o apartamento da Krista Hoyt, que tinha 18 anos. Mas ela não estava em casa ainda quando ele entrou lá. Ele esperou ela até ela chegar, atacou ela por trás e a estrangulou na sala de estar dela. Depois que ele conseguiu dominar ela, ele tampou a sua boca com fita, amarrou as mãos dela nas costas e levou ela para o quarto, onde aí ele cortou as roupas do corpo dela e estuprou. Assim como nos outros assassinatos, ele a forçou a ficar no chão, de barriga para baixo, e aí que ele esfaqueou ela pelas costas e acertou o coração. Ele então decapitou a Krista, que já estava sem vida, e posicionou ela sentada em sua cama. Ele cortou um de seus mamilos e abriu um corte desde o peito até a virilha dela. A cabeça dela foi colocada do outro lado do cômodo, em uma estante virada para o seu próprio corpo. Às 4 da tarde do domingo, então no dia 26, a polícia foi chamada até o complexo de apartamentos onde morava a Christina e a Sonia. Os pais da Christina, que eram o Frank e a Patrícia, eles tinham chegado para visitar ela, como eles tinham combinado dias antes. Mas eles não conseguiram entrar em contato com a filha. Quando eles ligaram para a mãe da Sonia para ver onde aquelas meninas estariam, eles descobriram que ela também não tinha ligado para a mãe no dia anterior, como ela sempre fazia. Então eles pediram para o zelador abrir a porta. O zelador, querendo evitar confusão, porque podia dar problema para ele abrir, né, o apartamento sem autorização, ele achou melhor chamar a polícia, e aí para a polícia estar presente com ele quando ele abrisse o apartamento. Depois que a polícia chegou, eles entraram e aí eles encontraram os corpos e mais reforços policiais chegaram. E aí a notícia de que universitárias haviam sido mortas começou a se espalhar. Enquanto a polícia ainda estava no local, mais uma jovem se aproximou e disse que também morava naquele lugar. O nome dela era Elsa Strapp e ela estava fora da cidade durante a semana e ela entrou em choque ao perceber que por pouco o destino dela tinha sido quase o mesmo de suas amigas, se ela estivesse ali, né? Por sorte, ela não estava, senão ela também teria morrido de um jeito horrível. O policial que foi até a casa e encontrou as meninas era chamado de Ray Barber. Ele estava em casa no final da noite, né, do domingo, com a mulher dele, que era chamada Gail, que também era policial. E
já estava chegando na hora do turno dela, de trabalho, e aí ela recebeu uma chamada para passar no apartamento da Krista Hoyt, só para conferir se ela estava bem. A Krista era balconista no escritório de xerife do condado de Alachua, e ela não tinha ido trabalhar no turno dela e também não estava atendendo o telefone. Era 00:30, e a Gayle conhecia a Krista e imaginou que ela estaria bem. Era coincidência demais duas pessoas da mesma família encontrarem vítimas de assassinatos diferentes no mesmo dia. Mesmo elas sendo policiais, né? Aquilo não costumava acontecer, era muito anormal. Então ela imaginava que ia estar tudo bem. Quando ela e o companheiro dela de trabalho bateram na porta da Krista e eles não tiveram resposta, eles acharam que ela já teria saído para o trabalho. Até que eles viram o carro dela, que estava estacionado ali na rua. E aí eles deram a volta na casa e foram para os fundos, onde eles encontraram a porta de vidro do quarto, né, que estava trancada por dentro. Eles perceberam que a persiana, que era de bambu, não estava até embaixo, tinha uma fresta embaixo. Então eles se abaixaram, iluminaram para dentro do quarto com as lanternas, e ali eles enxergaram o corpo da Krista sem cabeça em uma poça de sangue em cima da cama. E aí as notícias se espalharam. Os estudantes começaram a dormir em grupos, porque eles tinham medo do estripador de Gainesville. Muitos também aproveitaram que ainda era começo de semestre, que aí eles pediram transferência para as outras universidades. Em torno de 700 estudantes saíram da Universidade da Flórida nessa época, por medo. E aí no dia 27 de agosto, o Danny invadiu uma outra casa, que era da Tracy Pauls e do Manuel Tabuada. Ambos tinham 23 anos. Ele foi até o quarto do Manuel e atacou ele na cama, onde o Manuel conseguiu lutar por algum tempo, até que ele foi esfaqueado até a morte. Quando a Tracy ouviu o barulho, ela levantou, foi até o corredor e aí viu o Danny. Então ela voltou correndo pro quarto dela, tentou barricar a porta, mas o Danny conseguiu entrar mesmo assim. E fez a mesma coisa que ele fez com as outras vítimas, né? Tampou a boca dela com fita, amarrou os pulsos dela atrás do corpo e cortou as roupas para estuprá-la. Depois de colocar ela no chão de barriga para baixo, ele esfaqueou até a morte e posicionou o corpo dela de modo sexual, assim como ele tinha feito com as outras vítimas. É muito triste que os pais da Tracy pensavam que ela estava segura porque ela morava com o Manuel. Ele era um jovem atlético, bem alto, forte, então eles imaginavam que, bom, ele estava lá, então quer dizer que nada de ruim vai acontecer com ela. Mas, no fim, ele também acabou sendo uma vítima do estripador de Gainesville. A polícia, então, investigava os assassinatos. Todos eles tinham ocorrido pouco mais de 3 quilômetros em volta da Universidade da Flórida. E aí a universidade cancelou as aulas por uma semana. Os estudantes estavam andando com tacos de beisebol na rua e eles dormiam em turnos, para sempre ter alguém acordado na casa, né? Mas o Danny era meticuloso. Ele era filho de policial, afinal de tudo, e então ele sabia como apagar os próprios rastros. Ele não deixava fita nos corpos, né? Que ele usava fita para tampar a boca e para amarrar as mãos. Ele tirava, se livrava delas em depósitos de lixo. E ele também usava produtos de limpeza para retirar as evidências de sêmen, além do que ele tomava banho na própria casa das vítimas para poder sair limpo, né? Se alguém vê ele na rua cheio de sangue, iria chamar a polícia. Então a polícia definiu um suspeito, mas não era o Danny, era um menino chamado Edward Humphrey, que ele tinha sido apontado por várias pessoas como tendo um comportamento bem estranho. O Edward, na verdade, era só um cara bizarro que fazia besteira, mas, enfim, não era assassino. Ele tinha dividido o apartamento com a Tracy e o Manuel até que ele foi expulso depois de uma briga, e aí ele atirou uma cadeira de raiva, assim, e também tinham reclamações de outros estudantes de que ele espiava por janelas e entrava em apartamentos sem ser convidado. Ele também tinha acusações por ter batido na própria avó dele. E aí a mídia declarou que ele era um suspeito número 1 e espalhou a foto do Edward como se fosse o estripador de Gainesville, apesar de não ter nenhuma evidência que ligasse ele aos assassinatos. Ele acabou sendo preso e condenado por ter batido na avó, mas em 28 de agosto, antes dele ser condenado, quando a polícia estava botando o Edward sob vigilância, o Danny quase foi preso por roubo.
Ele tinha montado um acampamento e uma mata ali perto desde a manhã onde começou a cometer os primeiros assassinatos. Ele montou um acampamento e aí estava voltando para esse lugar com um cara que fornecia drogas para ele, quando a polícia começou a perseguir os dois, achou os dois suspeitos e começou a ir atrás deles. O Danny conseguiu fugir, mas a polícia encontrou nas coisas deles um saco com dinheiro manchado de tinta que tinha sido roubado de um banco no dia anterior. Quando você rouba dinheiro, né, de banco ou de caixa eletrônico, tem aquela tinta que espirra para as pessoas saberem que aquele dinheiro foi roubado. Então, aí ele conseguiu fugir, ele roubou um carro e fugiu da cidade, mas dias depois ele foi capturado e preso. E aí ele foi condenado por vários crimes de roubo e na cadeia que ele foi confessar os assassinatos alguns meses depois. 4 anos depois dos assassinatos em Gainesville, em 1994, o Danny Rawlings foi a julgamento. Ele disse que o motivo dos assassinatos era porque ele queria ser famoso como Ted Bundy. Quando o julgamento estava em andamento, ele se declarou culpado de todas as acusações e então ele foi sentenciado à pena de morte. Antes de ser executado, ele confessou também que matou uma família na cidade natal dele, em 1989. Essa família era o William Grissom, que tinha 55 anos, a filha dele, Julie, de 24, e o neto, filho da Julie, que tinha 8 anos, era chamado Sean. Eles tinham sido esfaqueados, o corpo da Julie foi posado como das vítimas de Gainesville, e aí os testes de DNA foram feitos e atestaram que o Danny era mesmo o autor dos crimes. Então, depois da última apelação pela Suprema Corte, em 2006, o Danny foi executado por injeção letal no dia 25 de outubro de 2006. No campus da Universidade da Flórida foram feitos vários memoriais para as vítimas. 5 árvores foram plantadas lá e foi também pintado um mural com os nomes de todos eles para que os estudantes nunca mais sejam esquecidos. Como eu comentei no início do episódio, esse caso também inspirou o Kevin Williamson, que era um escritor dos anos 90, a escrever o roteiro para o filme Pânico. Então, que acontecia em volta de assassinatos em estudantes universitários. E também toda a bagunça da mídia que seguiu por esse caso, né? Porque foi, assim, na época foi um caso gigantesco e a mídia ficou muito em cima e também contribuiu muito para que o pânico se espalhasse. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira tem mais um mini episódio. Se você quiser nos ajudar, entra lá no nosso site, miocrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio. E aí você vai para o nosso Catarse e pode doar a quantidade que tu quiser. Então é isso, até a próxima. Tchau!